Romanos capítulo 8. Tem algum retorno aberto aí, né? Romanos capítulo de número 8. E assim que você encontrar Romanos 8, vamos ler dois versículos, o 31 e o 32. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 31 e 32. Você que encontrar, diga glória a Deus. Está escrito assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Amém? Eu vou ler mais uma vez aqui Romanos 8, versículo 31 e 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Amém? Eu leio agora e você repete comigo no bom som em alta voz. Vamos lá, o versículo 32. Aquele, vamos juntos, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou, diga antes, o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Você crê que com esse sacrifício, com essa entrega, Deus nos pode dar todas as coisas? Então vamos aprender da importância do sacrifício, porque é tão importante essa entrega de Deus para a humanidade. Então você que crê, desocupe as tuas mãos e vamos usá-la para dar uma linda salva de palmas para a santa palavra de Deus. Vai aplaudindo com toda a tua força a palavra do Senhor, e enquanto você aplaude, abre a tua boca e vai dando glória a Deus. Vai aplaudindo e vai glorificando, vai aplaudindo e exaltando. Isso, aplaude e glorifica. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido e Deus bendito, meu Deus, a Tua palavra vai ser pregada nesta noite, e nós queremos ouvir da Tua voz e do Teu Espírito neste lugar. Então, meu Deus, tome o Teu lugar de honra neste altar agora, fale através dos meus lábios, remova todo impedimento contra a pregação da Tua palavra, prepare o nosso ouvido para ouvir e o coração para receber, e que a Tua palavra, meu Deus, ela vá e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Pode sentar. Pode sentar, por gentileza. Amados, a primeira entrega, o primeiro a entregar e a oferecer pela humanidade foi o próprio Deus. Ele decidiu entregar o seu único filho unigênito em sacrifício vivo, como diz Paulo, e Cristo entregou a si mesmo em sacrifício vivo a Deus em cheiro suave. Então Cristo foi uma entrega sacrificial feita por Deus, e isto mesmo antes do mundo existir. Desde a fundação do mundo, Deus já havia decidido na eternidade fazer uma entrega. Pastor, mas se não havia pessoas, se não havia humanidade, para que ele foi entregar então, antes da fundação do mundo? Primeiro, porque Deus é onisciente, passado, presente e futuro, para Deus é uma coisa só. Para mim, para você que vivemos no espaço-tempo, aqui nesse espaço limitado de tempo, que faz sentido existir espaço-tempo, mas para Deus, passado, presente e futuro coexiste e existe nele,
porque Deus é antes de todas as coisas e todas as coisas existem e subsistem por Ele, como Paulo diz em Colossenses 1,16. Então, essa questão lógica de tempo e espaço, passado, presente e futuro, isso é só para homens. Deus é eterno e Ele é espírito, Ele é antemporal, está além do tempo, Ele transcende o tempo, está além do tempo. Então, Ele, sendo onisciente, onipresente, conhecedor de todas as coisas, já sabia antecipadamente que quando Ele fizesse a sua obra-prima, o homem, Ele sabia que o homem iria cair. Deus não foi pego de surpresa. Nossa, olha lá, o homem caiu, o homem pecou, o homem me desobedeceu. Não, Ele, Deus, já tinha o cordeiro preparado. Ele já tinha o sacrifício para expiação e para a culpa da humanidade, que viria a ser entregue milênios e milênios depois de Adão, para ser consumado no Calvário. Mas olha só na carta aqui, no texto sagrado, para você ver isso no livro do Apocalipse, capítulo 13. Livro do Apocalipse, capítulo 13, que essa questão do sacrifício, ela é antes, bem antes mesmo, da humanidade. Olha só, livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, olha aí, desde a fundação do mundo. Então o Cordeiro de Deus não foi uma surpresa, o sacrifício de Cristo não foi uma surpresa para Deus. Deus já havia imolado, Deus já havia feito o sacrifício antes do homem pecar, já havia preparado no mundo espiritual, nas dimensões espirituais, nos lugares inacessíveis, nele já estava preparado essa obra da redenção, essa obra que ele, Deus, havia projetado, os seus desígnios e os seus propósitos eternos, que ele, no decorrer da humanidade, ele foi revelando à humanidade os seus propósitos e os seus agir. Então, Deus, ele é o primeiro a fazer isso. Primeiro isso ocorre aonde? Nos mundos espirituais, nas dimensões espirituais, aonde os olhos não veem, aonde carne e sangue não tem acesso, aonde só Ele, que é inescrutável, Ele que é soberano, Ele que é o detentor de todo o conhecimento, nele já estava pronto tudo isso, no mundo espiritual. E aí, Ele decide criar o homem, à sua imagem, à sua semelhança. Ele começa a formar o mundo, fazer os céus e a terra. Ele decide, então, criar este mundo físico em qual nós vivemos, como está escrito no livro do Gênesis, que era sem forma e vazio, e havia trevas sobre a face do abismo, e ele, Deus, decide recriar esse lugar, que está um caos, coberto de trevas, coberto por água, todo o globo terrestre mergulhado nas águas, sem vida, um caos, um vazio, mas o Espírito de Deus pairando sobre a face do abismo, e Deus começa a dar ordem, pela sua palavra Ele começa a organizar esse plano, esse mundo físico, começa a separar a água das águas, começa a separar as águas de baixo com as águas de cima, a atmosfera, começa a fazer a expansão dos céus, esse lugar que era estéril, ele torna-se totalmente habitável, oxigênio de todas as plantas, árvores começam a surgir e a nascer e a produzir, e ele vai dando forma, criando tudo, e tudo passa a existir, e nisto o Cordeiro já está imolado, nisto o Cordeiro de Deus já está
oferecido antes, desde a fundação do mundo. Quando ele começa a estabelecer isso na terra, essa criação, o cordeiro já está sacrificado. O cordeiro já foi oferecido por ele, mesmo ainda não haver tido nenhum pecado sobre a terra, mesmo ainda não tendo nenhuma transgressão, mesmo ainda ninguém tido pecado e cometido nenhuma falha, mas o cordeiro já está imolado, o cordeiro já está entregue desde a fundação do mundo. Então Deus decide fazer o homem e colocar no jardim do Éden. Após ele fazer tudo, criar. Benjamim, senta e fica quieto. Então Deus decide criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus começa a dar origem, a formar o ser humano. E vai colocar o homem no jardim do Éden para que ele venha desfrutar de todos os benefícios. Comida, árvores frutíferas para comer, um jardim com água potável para eles usufruírem, tudo o que é necessário e concernente à vida, Deus prepara e entrega para Adão, e dizendo: está aí, Adão, governa, domina tudo, sujeite todas as coisas. E Adão, tudo está livre aí no jardim, de todas as árvores do jardim comerás livremente. Mas Deus vai dar uma ordem para o Adão, dizendo: olha, você pode usufruir de tudo, só que tem uma exigência. Estarei exigindo algo de você, para que você possa desfrutar de tudo isso, para que você possa continuar vivendo neste lugar prazeroso. A palavra Gar Éden, o jardim de Deus, em hebraico quer dizer lugar de delícias, lugar de prazer, lugar de satisfação. Então, Adão e Eva estavam num lugar de extremo regozijo e bem-estar, porque esse é o projeto de Deus, que você viva no jardim dele, que você tenha uma vida prazerosa, não dada aos prazeres e aos luxos e caprichos, não é isso? Mas que você tenha a satisfação de viver nessa terra, de existir e ser grato por tudo que Deus fez, para que você venha usufruir. Como ele diz em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Sempre foi propósito de Deus, e sempre foi plano de Deus para o homem, que ele viva bem nesse mundo. Não é projeto de Deus que você tenha um casamento perturbado, que você tenha filhos problemáticos, que você tenha uma vida profissional dolorosa, que você tenha a vida financeira toda embaralhada, que você tenha problemas emocionais e complexos e traumas da alma que não te deixam viver e não te deixam ter paz e quietude dentro de você. Isso não é projeto de Deus. Projeto de Deus é que você tenha prazer, satisfação, alegria, que você viva bem, desfrute de tudo que Ele criou, porque quando Ele termina a sua criação, Ele diz: tudo quanto Deus criou, eis que era muito bom. Deus não criou nada ruim, Deus criou tudo bom para que eu e você, os descendentes de Adão, que Ele disse: Adão, está aí tudo, crescei, multiplicai, frutificai, povoai a terra, encha esse planeta de seres humanos iguais a você e desfrutem de tudo isso. Vai tendo filhos aqui no Éden e vão colocando eles para o mundo. Vão tendo filhos aqui no Éden, Adão, mas você faz o seguinte: eles vão se espalhando pela terra, vão povoando toda a terra e vai enchendo-a. E eles vão desfrutando de tudo que eu fiz. Esse é o meu plano. Com uma concessão, com uma exigência: que você obedeça a minha palavra. É a primeira exigência de Deus, para que o cordeiro, que foi imolado antes da fundação do mundo, não precise vir aqui esse mundo. Então vá comigo no livro do Gênesis,
Vá comigo no livro do Gênesis, capítulo 3. Livro do Gênesis, capítulo 3. Veja aqui a concessão de Deus que Ele dá e a exigência que Ele pede para que a vida não se torne um caos. Livro do Gênesis, capítulo 3. E assim que você encontrar, livro do Gênesis, capítulo de número... Vamos ler o capítulo 2, livro do Gênesis, capítulo 2, quando Deus ordena aqui no verso 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus diz: olha, de toda a árvore do jardim, você tem a minha bênção. De tudo que eu fiz, você tem a minha bênção para usufruir, dominai, sujeitai, tudo. Essa é a ordem de Deus, quando cria o homem. Veja aqui no capítulo de número 2, quando Deus, no capítulo 1, não é verdade? No capítulo 1, versículo de número 20, olha só, quando Deus cria o homem. Verso 28, e Deus os abençoou, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e de toda árvore que há fruto, de árvore que dá semente, servosão para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. Então Deus diz: está tudo aí, só que tem uma exigência, que você precisa ser obediente a ela. Você pode usufruir de tudo, sujeitar todas as coisas, os animais, as aves, tudo está sujeito a você, a natureza. É só você falar que tudo obedece à tua voz. E se você me obedecer, você vai ter isso para você e para os teus descendentes. Vocês vão encher a terra, vão multiplicar-se, e os teus descendentes irão ter a mesma bênção que eu estou te dando. A mesma bênção que está recaindo sobre você, vai cair sobre toda a humanidade que irá depois de ti, Adão. E vocês vão poder viver nessa terra e ter do bom e do melhor. Amados, quem não quer viver nessa terra com o bom e do melhor? Quem não quer viver nessa terra, trabalhar e não cansar? Hoje você nem trabalha muito às vezes e já está cansado por natureza. Com o trabalho então, nem se fala. Não é para ser fadigante o trabalho não era para ser uma coisa estressante, o trabalho não era para ser uma coisa penosa, pesada, com dor e com sofrimento, não, era só lavrar e cuidar da terra que Deus havia feito, porque a terra por si só ia produzir a bênção para a gente, porque a terra estava abençoada, o homem estava abençoado e os seus descendentes seriam abençoados. O que eles iriam fazer? Só cuidar. Iam ser zeladores, iam ser mordomos, iam ser pessoas que iriam manter o que Deus criou. E não precisaria o cordeiro ser imolado realmente. Aquilo que Deus projetou nas dimensões espirituais não iria precisar se tornar realidade. Porque se o homem obedece essa palavra aqui do Gênesis, capítulo de número 2, quando o Senhor disse, olha só, versículo de número 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. O que Deus exige? Tem um sacrifício preparado. Para que este sacrifício não venha se tornar realidade, vocês precisam o quê? Obedecer a minha palavra. A obediência não precisará de sacrifício.
Se vocês obedecerem a minha palavra, não vai haver necessidade de sacrifício. Você vê que o obedecer é maior do que o sacrificar? Lembra o que Deus disse através do profeta Samuel ao primeiro rei de Israel, quando Deus deu uma ordem para Saul matar todos os inimigos de Israel, os amalequitas, e ele poupou o rei. E quando Samuel chega, escuta o barulho de animais, de mugido de gado, e Samuel diz: que barulho é esse, Saul, que eu ouço? Ah, não, o povo exigiu e o povo falou para mim não matar os animais e poupá-los para a gente sacrificar para Deus. E também poupei o rei Agag esperando você. Samuel olhou para ele e disse: mas o que Deus mandou? Qual foi a palavra que Deus lhe disse? O que Deus falou para você? Não falou para exterminar com os teus adversários e os inimigos de Israel, de Amaleque, que Deus se lembrou o que Amaleque fez quando os filhos de Israel saíam do Egito e ele impediu que os filhos de Israel prosseguissem no caminho até Canaã, se opôs aos filhos de meus filhos? Samuel, Deus não mandou você fazer isso? Não, mas eu quis poupar. E aí Samuel disse: olha, tem Deus tanto prazer em sacrifício, em holocausto, do que lhe se obedeça a sua palavra, porque o obedecer é mais do que o sacrificar. O cordeiro já estava imolado, segundo Apocalipse 13, verso 8, antes da fundação do mundo. Para esse sacrifício não se tornar real no mundo físico, era só o primeiro casal obedecer a palavra de Deus, porque Deus quer obediência. Porque se nós obedecermos, esse é o maior sacrifício, obedecer. Esse é o maior sacrifício que eu e você possamos fazer, obedecer o que Deus fala, obedecer o que Deus exige. E o que Deus exigiu? Não coma do fruto da árvore do conhecimento, porque no dia em que dela comer, certamente morrendo, vocês morrerão. Vocês irão perecer, vocês irão pagar com a própria vida. Isso vai haver uma morte, uma degeneração da vida de vocês. A morte vai entrar no mundo, e a morte entrando no mundo vai começar um processo de degeneração. Porque até então o projeto de Deus não é que exista a morte. O projeto de Deus é que eu e você vivêssemos para sempre, eternamente. E você vê que quando Deus expulsa o homem do jardim, diz: vamos colocar um anjo protegendo o jardim para que ninguém tenha acesso à árvore da vida, para que não comam e vivam para sempre pecando. Então o projeto de Deus é que nós vivamos para sempre. Mas Adão, ele não vai dar ouvidos a essa palavra, ele não vai obedecer. E ele, juntamente com a Eva come do fruto e dá ao Adão, e Adão, ambos juntos se alimentam do fruto e vão cair em desgraça. E a primeira coisa que acontece quando eles desobedecem à palavra de Deus e entram na desobediência é a vergonha. Gera medo e vergonha no primeiro casal. O medo e a vergonha os começou a assombrá-los, porque um olhou para o outro e logo perceberam que estavam nus. Ou seja, a desobediência à palavra de Deus tirou a cobertura que eles tinham. Eles tinham a cobertura e a proteção de Deus e a provisão de Deus naquele lugar. Mas com a desobediência à palavra de Deus, eles tiraram a proteção de Deus, tiraram a provisão de Deus de sobre si, tiraram a bênção de Deus de sobre si, tiraram a aliança de Deus, porque desobedeceram a palavra, então caíram em desgraça. E eles logo percebem e se escondem com medo, envergonhados um do outro, apavorados. Meu Deus, Eva, você está nu, Adão, você também, vamos se esconder. E Deus, na viração do dia, se apresenta no jardim chamando: Adão, Adão. E Adão está escondido até que Deus o encontra, e ele face a face agora, faz uma reunião. Deus diz: Adão,
Eu não ouviu a minha voz? Você não ouviu eu lhe chamar? Não, Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim, mas quando eu ouvi, eu tive medo. Tive medo porque estava nu. E nós nos escondemos quando ouvimos a tua voz. E Deus pergunta para ele: quem te disse que estava nu? Comeste da árvore que eu ordenei que não comesse? Aí ele disse: foi a mulher que me deu. Foi a mulher que tu me deste. E aí Deus chama a mulher e diz: mulher, o que fizeste? A serpente me enganou e eu comi. E assim vai, um jogando a culpa no outro, um culpando o outro. A síndrome da serpente é a síndrome de culpar os outros e nunca ver o seu próprio erro. Nunca vê que está fora da palavra de Deus, nunca vê que desobedece a palavra de Deus, ou seja, os outros são sempre culpados da minha desgraça, nunca sou eu que faço aquilo que é errado, eu nunca erro, então eu nunca desobedeço, mas são as pessoas que me causam danos. Não, são as nossas escolhas, são os nossos erros, são as nossas decisões que nos levam a nos afastar do caminho da obediência. E essa desobediência vai trazer o quê? Vai trazer danos. Eles estão nus diante de Deus, ou seja, quando você começa a desobedecer a palavra de Deus, quando você começa a transgredir e querer fazer do teu jeito as coisas, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, não o que Deus pede que você faça, você fica descoberto, você fica desnudo diante de Deus. E aí você começa a ficar envergonhado, porque você começa a ter vergonha da tua própria vida. Você começa a ter vergonha de falar para as pessoas o que você está passando. Você tem vergonha de falar para pessoas porque você chegou nessa condição que você está. Você fala: pastor, Deus me livre as pessoas ficarem sabendo porque eu estou passando por isso. Deus me livre, eu tenho vergonha, pastor, da vida que eu tenho levando. Deus me livre, me envergonho diante de Deus e diante dos homens. Então veja que a desobediência faz você levar uma vida humilhante e vergonhosa. A pessoa tem vergonha de falar da vida dela. Ela tem vergonha de expor a vida dela. Por quê? Porque a vida dela está sem a cobertura de Deus. Porque o maior sacrifício que nós podemos fazer é o que, amados? A obediência à palavra de Deus. Então, como você não está disposto a sacrificar a sua vontade para obedecer à vontade de Deus, você não está disposto a sacrificar os teus desejos para obedecer à palavra de Deus, então o que ocorre? Você tira a proteção de Deus de sobre a sua vida. E muitas pessoas começam a perceber que você está nu. As pessoas começam a perceber, e você também. Você também olha para a sua vida e você diz: realmente, eu estou passando por um problema, nossa, que vergonha, como eu fui cair nessa, como eu cheguei nessa condição, meu Deus, que vergonha que eu tenho da minha vida, meu Pai do céu, aonde que eu cheguei? E a pessoa cai em si, fica envergonhada, aí tem vergonha de olhar para o filho, tem vergonha de olhar para a esposa, tem vergonha de olhar na face do patrão, porque o patrão descobriu que ela é infiel. Nossa, a pessoa tem vergonha de olhar para o seu parente, ela quer se esconder, ela diz: deixa eu ficar na minha casa, deixa eu ficar escondido, para que ninguém veja a minha vergonha que eu estou passando, meu Deus, por causa da desobediência à palavra de Deus, porque ela não quis sacrificar o quê? A vontade dela, porque o maior sacrifício é obedecer à palavra de Deus. Tem tanto prazer Deus em sacrifícios, em holocausto, do que se lhe obedeça a sua palavra. E amados, pode ter certeza, pense numa coisa difícil, é sacrificar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Seu desejo é fazer outras coisas, a sua vontade era fazer outras coisas, mas você olha e diz: meu Deus, me dá força para me obedecer, para mim não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, para mim não se alimentar da desobediência e permanecer, para que o Senhor não me encontre nu, desnudo na tua presença, e que eu não me ache envergonhado diante da tua presença. É a única maneira, você ser obediente ao que Deus falou, amados. Ah, pastor, mas eu penso dessa maneira. Pastor, eu acho assim. Talvez você tenha a mentalidade de Eva.
Talvez você pense igual Eva, não tem problema, Deus conhece o meu coração. Talvez você tenha a mentalidade da Eva, que diz, não tem problema eu comer, de fazer a minha vontade se cumprir, não tem problema. Tem, amados, porque se Deus disse na sua palavra, é para se cumprir, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passará, amados, e por esta palavra foi criado os céus e a terra, e tudo que existe foi feito e criado pela palavra de Deus. E se você sacrificar a tua vontade, se você entregar os teus desejos e dizer, eu vou aplacar a minha vontade, vou aplacar o meu desejo, mas vou fazer a vontade de Deus, então Deus vai continuar sobre a tua vida, você vai continuar no jardim de Deus, você vai continuar na presença de Deus, e a sua vida vai ser extremamente abençoada, frutífera, e vai multiplicar-se em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus, obedeça a palavra de Deus, é o maior sacrifício que nós fazemos para continuar no jardim de Deus. E quem quer continuar no jardim de Deus aqui, hein? Jardim é a presença dele, amados. E estar na presença de Deus é estar vestido de santidade, é estar vestido da graça de Deus, é estar vestido do favor de Deus. Mas quando você desobedece, Deus tira essa vestimenta e você se encontra nu e envergonhado, envergonhada. Você quer só se esconder, você quer só se isolar, você só quer ficar oculto num lugar escondido. Você quer ficar mergulhado com a cabeça no travesseiro, debaixo da terra, e dizer, meu Deus do céu, o que está acontecendo com a minha vida? Por causa da desobediência. E Deus diz, por causa dessa desobediência que vocês fizeram, maldita é a terra. É a primeira maldição. A terra que era bendita, frutífera, produzia tudo do bom e do melhor, a terra agora vai lutar contra o homem. Deus vai dizer, maldita é a terra por causa de ti, Adão. Vai produzir cardos, abrolhos e espinhos. A terra que Deus abençoou, olha o que Deus disse aqui. Livro do Gênesis, capítulo 3. Livro do Gênesis, capítulo 3. E assim que você encontrar, Gênesis capítulo 3 diz assim, versículo de número 17. Olha só. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Olha só, a desobediência, Deus diz, porque você me desobedeceu, porque você não deu ouvidos à minha palavra. Você está entendendo as consequências que podem vir sobre a tua vida por desobediência à palavra de Deus? Você está entendendo que a sua vida pode se tornar em um verdadeiro inferno? Ela passa de um jardim para um verdadeiro inferno, como muitos dizem, que não precisa nem para o inferno. Os homens vivem um verdadeiro inferno aqui na terra mesmo. Muita gente diz, pastor, a minha vida é um inferno. A minha vida é um verdadeiro inferno. Elas não precisam nem ir para o inferno das dimensões superiores, inferiores. Não, a pessoa, por desobediência à palavra de Deus, ela vive o inferno aqui mesmo. Não precisa ir ainda para o lago de fogo e enxofre, não. Não, o inferno a pessoa acaba vivendo aqui mesmo, nessa terra, por desobediência à palavra de Deus. Maldita é a terra por causa de ti. Olha aí, uma desobediência. Deus havia abençoado e abençoou o homem e disse, sujeitai, dominai, tenha o domínio sobre a natureza, tenha o domínio sobre os animais, sujeite tudo a você, Adão. Mas agora a terra é contra você. Eu te pergunto, o globo terrestre, o planeta, é contra a gente ou não é? Olha para a natureza, como ela é devastadora e como nós também somos contra ela, com desmatamento, animais em extinção. Nós não respeitamos nem a natureza também.
O homem se tornou contra a natureza e a natureza contra o homem. E a terra luta para destruir o homem e o homem luta para destruir a natureza. É um matando o outro. É os animais e as feras do campo atacam os homens e matam, sim ou não? E para os homens se defenderem faz o quê? Mata os animais. Maldita é a terra, ela é contra você agora. E você, por causa disso, também se tornará contra ela. Vai haver grandes derramamentos de sangue. Vai haver grandes desmatamentos, grandes catástrofes ambientais que vão afunilar e acabar com nações, vai acabar com pessoas. Tem vezes que acontecem catástrofes climáticas, devasta cidades inteiras e pessoas morrem a rodo por causa de uma desobediência, por causa de não se sujeitar à palavra de Deus e a obedecê-la e não aceitar o que Deus fez para si. O homem rejeita, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, ou seja, agora você vai sofrer muito, você vai ter muito sofrimento, muita dor. Eu te pergunto, mais cedo ou mais tarde você vai sentir dores no teu corpo, quer seja por esforço ou quer seja pela idade. Com dor comerá delas todos os dias. Tem gente que não chegou nem aos 60 anos, mas já está com o corpo todo cheio de dor, amados. Está com o corpo dolorido, é artrose, é artrite, é desvio de coluna, é hérnia de bico, disco de papa, é tudo. Todo tipo de bicho está na coluna da pessoa, dói isso, dói aquilo. E a pessoa já acorda doendo, meu corpo já acorda doente, pastor. Eu já levanto com tudo doendo. Meu Deus, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Enquanto você viver, é dor para todo lado, porque não obedeceu o quê? A minha palavra. Eu quero que você entenda o prejuízo que é andar segundo a sua própria vontade e não aceitar aquilo que Deus fez por nós. Não aceitar o que Ele preparou para nós. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele já nos preparou todas as coisas, amados. Antes mesmo que você fosse formado no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. Você não era nem um embrião. Você não era nem ainda sêmen e óvulo dos teus pais juntos. E Deus já te conhecia. E já havia projetado uma vida inteira para mim e para você aqui nessa terra. Uma vida abençoada, mas o que o Adão decide? Decide desobedecer a palavra de Deus, e também se nós herdaríamos todas as bênçãos de Adão, também agora herdamos a maldição. Então agora a terra é contra nós, a terra produz cardos, abrolhos, espinhos, todos os dias, do suor do teu rosto comerás o pão, vai ter dificuldade, até que morra, ou seja, até que a tua vida se acabe, até que a tua vida chegue ao fim, e chegará um fim com muitas dores, com muito sofrimento, com muitas angústias, porque um dos maiores sacrifícios, os homens não quiseram, que é obedecer a Deus. Adão rejeita, Eva rejeita. O maior sacrifício que eles poderiam fazer é: não vamos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse sacrifício nós vamos fazer, ainda que é desejável para ser comido, ainda que dá vontade de comer esse fruto, nós não vamos comer para obedecer a palavra de Deus, amados. Ainda que pareça desejável aos teus olhos, nossa que homem bonito, nossa que moça bonita, nossa que oportunidade de emprego abençoada, nossa que oportunidade de ganhar dinheiro de forma ilícita, mas é desejável, vou ficar rico rápido, nossa que coisa desejável para dar sucesso, nossa que coisa desejável para que a minha vida produza muito, eu vou comer. Não, amados, não coma, não entre nesse caminho. Pastor, mas é muito belo, é muito bonito, é muito desejoso. Não, sacrifica a sua vontade, entrega a tua vontade no altar de Deus e diga: Senhor, eu prefiro obedecer a tua palavra, ainda que é contra a minha vontade, mas eu vou fazer a tua, porque fazendo a tua vontade, a bênção do Senhor permanece para sempre, em
nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você tem vida e vida com abundância. Você passa a ter vida abundante, amados. Aí Deus lança essa sentença e vai expulsar o casal. Isso ele está falando com o casal dentro do jardim. Ele ainda não expulsou. Ele vai expulsar. Essa maldição que Deus está lançando por desobediência à palavra de Deus, eles estão adquirindo isso no Éden. Mas não vai ficar no Éden. Vamos sair do Éden para viver isso fora do Éden. Escute, Deus fala com você aqui, mas é lá fora que vai acontecer se você vai ser abençoado ou se você vai ser amaldiçoado. Deus fala com você aqui. Mas quantas vezes Deus fala com você aqui, mas você não ouve? Quantas vezes Deus vem falando, todas as tardes Deus desce nesse jardim chamado igreja para falar com seus Adões e com as suas Evas, mas mesmo assim as pessoas continuam preferindo não obedecer, e aí sai do Éden para viver debaixo de uma maldição. Saem daqui para dar errado no trabalho, saem daqui para dar errado no seu casamento, saem daqui para os seus filhos ficarem em guerras e brigando, saem daqui para a sua família virar um verdadeiro inferno, porque quando Adão sai do Éden, vai gerar filhos e vai ter o primeiro assassinato dentro da família, ó. Que coisa. Amados, Deus está com o casal aqui dentro do Éden falando, dizendo, olha, vai acontecer assim, 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 assim. Mas em todo o tempo Deus é bom e misericordioso, sim ou não? Porque Deus não abandona o homem não é o centro, Deus é o centro. É Deus que deve ser louvado, é Deus que deve ser engrandecido. Mas a misericórdia de Deus é finita, grande é a sua misericórdia. Por isso ele diz, ide aprendei, misericórdia quero e não sacrifício. Porque a misericórdia e a obediência é maior do que sacrifício. Porque a misericórdia, ela funciona da seguinte maneira. A justiça, por isso que a misericórdia é maior do que a justiça. A justiça, ela dá ao homem aquilo que merece. É direito, então a justiça dá à pessoa. Mas o que é a misericórdia? A misericórdia é dar ao homem aquilo que ele não merece. O homem não merece, mas mesmo assim a misericórdia de Deus alcança. Então deixa você entender bem claro. Você só é e só está aqui ainda nesse mundo por causa da misericórdia de Deus. Você não merecia. Acaba com esse negócio de achar que você é merecedor de alguma coisa. Você não é merecedor de nada. Porque o salário do pecado é a morte, é justiça. Mas o dom gratuito de Deus, a misericórdia de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Não é pelo homem, é por meio de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então tem gente se achando aí, inclusive hoje nas igrejas se prega que você é o centro, que Deus, Ele faz tudo por você. Mas calma aí, é misericórdia, é favor imerecido, não é? Ninguém merece, ninguém é centro de nada. Não fique se achando que você é o máximo. Não, nós somos os pecadores, os mais vil pecadores. E muita gente acha que é merecedor de alguma coisa. Não. E Deus é misericordioso. Deus não vai tirar o casal da presença dele sem prover algo para o casal. Olha como é que Deus é bom, amados. Não brinca com a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, mas deixa eu te lembrar que Ele também é fogo consumidor. Ele é longânimo, não quer dizer que essa longanimidade não acaba. Tem o cálice da ira do Deus Todo-Poderoso, tem a última gota no copo. Ele vai sendo misericordioso, mas chega uma hora que isso acaba. E não estique a corda, porque a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E nessa história, eu e você somos o lado mais fraco. Nós vamos ficar na pior. Não vai puxando a corda da misericórdia de Deus, não. Porque uma hora essa corda arrebenta. Deus prepara e diz, vão sair da minha presença, mas não vão sair vazios.
vão sair da minha presença, mas eu vou preparar o primeiro sacrifício aqui na terra. Fiz o sacrifício nos céus, antes da fundação do mundo, mas vou fazer agora o primeiro sacrifício. Deus, Ele é o primeiro a sacrificar aqui na terra, mostrando para o homem que se ele não é capaz de sacrificar para fazer a vontade de Deus, Deus é capaz de sacrificar a sua obra para abençoar o homem. Você já está entendendo isso, amados? A profundidade do que eu estou te dizendo? Deus estava dizendo para Adão o seguinte: vocês não foram capazes de sacrificar a vontade de vocês para permanecer na bênção, mas eu vou ter que sacrificar algo que eu criei puro, sem maldade, santo, para poder cobrir a vergonha de vocês. Porque a misericórdia de Deus é grande, e muita gente está brincando com essa graça, com essa misericórdia, achando que Deus não vai exigir, que pode simplesmente pisar e pisotear na graça do Senhor, no favor do Senhor. Deus, por mais que você fale, por mais que você desobedeça a palavra dEle, de forma talvez até consciente, sabendo que está errando, mas Deus vai estar sempre com misericórdia para cobrir você. E isso não quer dizer que Ele está aprovando a sua atitude, que Ele está aprovando os seus maus hábitos. Ah, pastor, mas olha como é que Deus ainda está na minha vida, olha como é que Deus está me cobrindo, olha como é que Deus ainda é bom comigo, mesmo eu sendo pecador. Não brinque com isso, porque a pessoa diz: ah, como é que está a minha vida? Ah, como é que está? Deus ainda gosta de mim. Que bênção, pastor. E a pessoa vai brincando com isso. Não. Ainda que você esteja aqui na presença dEle, sabendo que você vai sair daqui da presença dEle, e Ele não quer que você saia da presença dEle sem a cobertura sobre a sua vida. Por mais que o mundo está debaixo de uma maldição, mas Ele não quer que você vá para esse mundo e se depare com essa maldição que está no mundo, com esse sofrimento que está no mundo, sem estar com a proteção, nu, desnudo, envergonhado. Não, Ele vai preparar algo para que o casal esteja protegido deste mundo e dos intempéries que Ele vai promover para o primeiro casal. E o que é? O sacrifício. Primeiro sacrifício que Deus vai fazer: vai matar um animal inocente no Éden. Deus vai pegar um animal sem culpa, puro, porque o pecado entrou no Adão agora. Ele vai pegar um animal inocente, sem culpa, e vai ter que matar o animal, vai ter que escorrer o sangue do animal, o próprio Deus que vai fazer isso. Deus vai imolar o animal, tirar o sangue do animal, vai escalpelar o animal, arrancar a pele do animal. Deus vai costurar, vai preparar a roupa para o casal se vestir, para depois ser expulso do Éden. Veja aqui, depois dessa sentença, aqui no capítulo 3, versículo de número 21. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo de número 21. Está escrito assim: fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. E então disse o Senhor Deus para Adão: ele é um como de nós, não vai poder mais ficar aqui dentro do Éden, vamos expulsá-lo. Verso 23, ó. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de qual fora tomado. Deus disse: agora vocês podem sair do meu jardim. Vocês vão saírem, mas não vão sair sem proteção. Deus mais uma vez prepara um sacrifício. Deus prepara um sacrifício para Adão e Eva. E este sacrifício traz o que para eles? A provisão e proteção. Para que o corpo esteja protegido dos intempéries, para que aquele casal não saia da presença de Deus sem uma provisão. Não merecem, mas Deus, pela sua misericórdia, vai fazer vestes para ele, para cobrir a vergonha deles. Escute, o sacrifício de Deus é a única forma, é a única maneira
da qual eu e você podemos sair da presença dele. Você tem que aceitar o sacrifício que ele fez por você. Você tem que tomar posse. Talvez você diga, não, não mate o animal. Adão dissesse, não, Senhor, o animal não tem culpa. Mas agora o animal vai substituir você, porque quem deveria morrer? O casal. O animal faz o sacrifício, faz a expiação do primeiro casal. Eles fazem a morte propiciatória àquele animal, porque Deus agora vai poupar o casal e receber o sangue do animal. Por isso que todo o Antigo Testamento, todas as vezes que o homem pecava, tinha que levar um animal e sacrificar diante de Deus, e colocava a mão sobre o animal e transferia a sua culpa para o animal. Porque uma vez que a pessoa pecava, quem deveria ser sacrificado era quem? A pessoa. A pessoa teria que pagar com a própria vida. Então Deus institui o sacrifício na terra para que o animal faça a substituição do ser humano. Então, aquele sacrifício que Deus fez no Éden é a representação do que ele já fez na eternidade e que vai fazer milênios depois no Calvário. Para que eu e você sejamos vestidos de vestes de santificação, para que sejamos protegidos e protegidas, para que sejamos guardados e guardados nessa terra de maldição. Então o sacrifício é a única coisa que pode te proteger. O sacrifício é a única coisa que pode manter a tua vida para estar livre da maldição. Pastor, eu tenho que estar debaixo desse sacrifício? Sim, você tem que estar vestido pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Quando João viu o Cordeiro, viu Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando você recebe Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e você recebe a Ele como teu Salvador, e você diz, eu recebo a marca do sangue do Cordeiro, eu recebo o sangue de Jesus sobre a minha vida, então é nessa hora que Deus está te vestindo da cabeça aos pés, é nessa hora que Deus está dizendo, a partir de hoje, a dor, o sofrimento, a morte, a maldição, a praga, a peste, nenhuma coisa poderá tocar nessa vida, porque sobre esta vida, eles têm vestes, não vestes de pano, não vestes de animais, mas está vestidos e vestidas pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o nosso pecado. Diga glória a Deus, diga amém, Jesus. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É a única forma de você sair daqui da presença de Deus protegido. É a única maneira de você estar protegido da maldição, para você não ter uma vida de dor, de sofrimento, para não comer todos os dias da tua vida o pão das dores, o pão da angústia, o pão do sofrimento, o pão da tristeza, o pão das dores, para que você, meu amado e minha amada, não saia aqui desse jardim, da presença de Deus, e vá para este mundo sem proteção. Você tem que ter o sacrifício do Cordeiro, porque o sacrifício vai te dar o quê? Primeira coisa, proteção. Segunda coisa, provisão de Deus, porque aonde há sacrifício, tem provisão e proteção. O livro do Gênesis capítulo 22, quando Abraão foi sacrificar Isaque, quando ele estava para matar o Isaque sacrificado, Deus gritou e disse, não matas o menino, não lhe faça mal, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Solta o menino, e olha ali, um cordeiro, pega-o e o sacrifica no lugar do menino. Coloca o animal no altar e sacrifica para mim, Abraão. Quando Abraão faz isso, Abraão diz que aquele lugar se chamaria o monte aonde o Senhor proverá, ou Jeová Jireh, Deus da provisão. O sacrifício, ele traz o quê? Provisão de Deus e proteção, porque Deus disse, a tua semente será bendita na terra, e a tua semente possuirão as portas dos teus inimigos, Abraão. Ou seja, proteção e provisão. Lembra no livro do Êxodo, capítulo 11, 12, a última praga?
Na última praga, Deus disse: Moisés, avisa todo o povo que essa noite eu passarei no Egito à meia-noite e visitarei cada casa egípcia, e onde tiver um primogênito dos homens, dos animais e até da serva que está atrás da mó, eu visitarei nessa noite, o anjo da morte passará. E aí Deus disse: e diga aos filhos de Israel o seguinte, que nesse dia cada uma família tomará para si um cordeiro e sacrificará, e pegará o sangue do animal e passará nos batentes da porta, porque à meia-noite, quando o anjo da morte vir ao Egito, e eu virei, se eu ver alguma casa que não tem a marca do sangue, do sacrifício do cordeiro, eu entrarei nesta casa e ceifarei a vida de quem tiver ali por primogênito. Mas na casa de cada um dos meus filhos, em que tiver a marca do sangue, do sacrifício, estará protegido e terá provisão. Olha o que Deus disse no livro do Êxodo, vá comigo lá. Livro do Êxodo, capítulo de número 11, capítulo 12, melhor. Veja a ordem de Deus. Capítulo de número 11. Livro do Êxodo, capítulo 11. Versículo de número 6. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, o qual nunca houve, semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, de todos os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e entre os israelitas. Olha só, Deus disse: vai ter proteção. Primeira coisa, com esse sacrifício vai haver o quê? Proteção. Foi o que ele fez para Adão e Eva, deu proteção. Aquele sacrifício iria dar proteção para o primeiro casal ao sair do Éden. Agora os filhos de Israel recebem de Deus dizendo: na casa de vocês terão proteção, nenhum cão moverá sua língua, até os animais dos meus filhos estarão protegidos, e também toda a casa, tudo, até os homens, desde os homens aos animais dos filhos meus, eu vou proteger, para que saiba que há diferença entre os filhos meus e daqueles que estão no Egito. Amados, o sacrifício de Deus para o homem faz essa diferença. As pessoas percebem quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem vive debaixo da proteção do sacrifício do Cordeiro, quem vive debaixo da aliança com Deus, na obediência à palavra de Deus e àquilo que Ele diz, essas pessoas, elas são diferenciadas. Você precisa ser diferenciado. As pessoas têm que olhar para você e dizer: essa pessoa é diferente, essa pessoa serve a Deus e olha como ela é diferente, como ela tem uma vida diferenciada, como ela tem uma vida abençoada, como esta pessoa é diferente. Mas o que você tem sacrificado para Deus? O que você tem feito de sacrifício para o Senhor? O que você tem feito de sacrifício para Deus? Ah, pastor, eu não preciso sacrificar. Não, Jesus já sacrificou por mim. Não, Jesus fez a parte dele. Ele disse: cada um tome a sua cruz e siga-me. Você tem que fazer seu sacrifício também, para que Deus traga também proteção sobre a tua vida. E olha só no capítulo 12, versículo de número 4. Mas se a família for pequena, Deus diz: toma um cordeiro para cada um de si. Mas olha aqui também, olha só, na morte dos primogênitos. Tem algum canal ligado aí? Sim, não é possível. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo de número 29. Diz assim, ó: e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu os primogênitos na terra do Egito. Olha só, Deus feriu desde o primogênito de Faraó que se assentava no trono até o primogênito do cativeiro que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos
animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor na terra do Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Deus sentencia claramente o Egito, Deus destrói completamente a nação, simplesmente porque Faraó não queria deixar o povo e fazer o quê? Sacrificar a Deus. Lembra que a ordem que Moisés deu foi o seguinte: Faraó, deixa o meu povo ir para que me vá ao deserto para fazer o quê? Sacrificar. E Faraó disse: não, não vai. Esse povo está caçando conversa para poder ir adorar a Deus. Não vai não, vamos aumentar a carga de trabalho para que eles não vão sacrificar o Senhor seu Deus. Porque o diabo sabe que quando você é uma pessoa que oferece a Deus a obediência em sacrifício a Deus, Deus ele provê na tua vida e ele te protege. Deus traz proteção na tua casa. E é como diz em Romanos 8, onde nós lemos: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não dará com ele todas as coisas? Ele quer nos dar todas as coisas, mas nós temos que receber, aceitar o sacrifício dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho unigênito. Se você obedecer a palavra de Deus, se você guardar o mandamento do Senhor, você vai estar com certeza fazendo o maior sacrifício, é obedecer. Quando você sacrifica na obediência, quando você é uma pessoa que está disposta a sacrificar a sua vida em obediência à palavra de Deus, Deus começa a proteger os teus caminhos, Deus começa a trazer benefício para você. Você vive uma vida de prazer quando você aceita o que Deus falou. Mas muitas vezes você está numa rebeldia terrível contra a palavra de Deus. Deus fala, Deus fala, Deus fala, e você quer fazer do teu jeito. Você tem que apresentar a Deus o teu culto em sacrifício. Romanos capítulo 12, versículo de número 1, diz: apresentai-vos, pois, a Deus o vosso corpo em sacrifício vivo, a Ele, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, no versículo 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não sacrificar a sua vida a Ele em cheiro suave, você nunca vai provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai viver neste mundo de maldição, neste mundo que está produzindo cardos, abrolhos e espinho. A terra está em maldição, essa terra jaz no maligno. Jesus diz: o mundo jaz no maligno. Se você for para esse mundo sem a proteção, sem a marca do sangue do Cordeiro, você vai ser destruído. O destruidor virá e entrará na sua vida, destruindo tudo que é seu. O que o Senhor disse? O destruidor passará essa noite. Amados, o destruidor está solto no mundo, no Egito. Mas tem muita gente que não está debaixo do sangue do Senhor. Na hora que o destruidor vier encontrar você sem a marca do sangue do Cordeiro, do sacrifício de Jesus sobre a tua vida, você obedecendo o sacrifício dele, esse destruidor pode entrar na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças e destruir tudo. Está repreendido isso em nome de Jesus. O destruidor não pode ter acesso à sua vida. Destruidor, ele vem senão a matar, roubar e a destruir. O diabo, ele só respeita uma coisa: o sacrifício, a obra de Jesus no Calvário. Só respeita isso. O obedecer é melhor do que sacrificar.